Fala galera, aqui é o Gerard Souza, sou auxiliar de serviços gerais da Vila Náutica. No ano de 2023, eu vi que existia uma corrida de volta ao mundo de 11 barcos à vela, de regata, são ex-barcos de competição, alguns correram inclusive nas Volvo Ocean Race. Então são barcos completamente espartanos, sem nenhum tipo de conforto, são barcos de 70 pés e existia essa empresa na Inglaterra que ela faz um treinamento com pessoas que nunca velejaram e pessoas que já velejaram, mas querem ter a oportunidade de dar a volta ao mundo. Você pode se inscrever e ela faz 4 rodadas de treinamento com eliminatórias. Então você fica durante um mês, no meu caso foram 4 idas de uma semana na Inglaterra, fazendo esses treinamentos ali na região de Portsmouth, com barcos menores, que são barcos de 68 pés, mais antigos, para você ir testando as pessoas. E aí ensina desde o básico, né, de como aduchar um cabo, como lançar um cabo, e para os mais experientes um pouco vai ensinando até como velejar. Mas é para você servir de mão de obra na corrida, né, na tripulação, porque a tripulação depende de muita gente para subir e descer todas as velas, as catracas são todas mecânicas e manuais, você precisa velejar o barco na mão, não existe piloto automático, né? E você precisa bombear a água do barco. Tudo isso são serviços manuais e essa tripulação tem que ser composta entre 22 e 24 pessoas por cada barco. Eles dão a volta ao mundo, eles fazem isso em normalmente 11 meses, né? Então são 11 barcos disputando 11 meses e eles fazem várias etapas. Infelizmente, como minha profissão ainda não me permite, eu não consegui dar a volta ao mundo. Então eu optei por fazer o treinamento durante os meses de maio e junho de 2023 para em dezembro eu fazer a etapa que é a etapa que eles consideram a pior e a mais difícil, que é da África do Sul, onde você já sai ali no Cabo das Tormentas, né, que é o Cabo da Boa Esperança, que é a junção do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. Você desce próximo à Antártida e vai até Perth, na Austrália. Você atravessa todo o Oceano Índico. Foram 29 dias de travessia, onde a gente pegou ventos de até, numa tempestade que durou 14 horas, de até 70 nós, dá mais ou menos uns 130 km por hora. A gente teve vários erros de gestão e de manutenção prévia do barco nas outras etapas que trouxeram o barco da Inglaterra até o Uruguai e depois do Uruguai na travessia do Atlântico ali até a África do Sul. Então, nesse tipo de condição de tempestade, o barco deveria estar em árvore seca, o barco deveria estar sem nenhuma vela, só com uma vela de tempestade, mas a nossa vela principal estava a meio mastro e a gente não conseguia rezar ela porque ela travou no mastro. E a gente teve que enfrentar essa tempestade de 14 horas com essas condições.
mesmo, né? Você imagina um cara desse, tem 2 metros de altura, são putos. Rachel, send to mommy. Então, realmente foi bastante difícil, mas tudo deu certo. Também tivemos um princípio de incêndio a bordo, também, graças a Deus, foi resolvido. Tivemos muito problema aqui nesse barco, muito problema, muito cabo arrebentado, princípio de incêndio na sala de comando, mastro com defeito, foi assim um show de horrores. A etapa mais difícil para mim foram, primeiro, ficar 29 dias sem tomar banho. Eu me lavava todo dia, me limpava, né, com uma toalha úmida, e também a convivência com 23 pessoas dentro de uma situação tão estressante, porque você não tem sua própria cama, eles chamam de hot bunk, então você tem que dormir na sua cama. Então a gente tinha turnos de 4 horas de sono por 4 horas de trabalho. Você levanta, o outro vem e já deita na sua cama, né? Então, trabalhavam, no nosso caso, eram 2 turmas de 11 pessoas. Então, teve muita gente que passou mal. Nesses 29 dias, ficaram enjoadas 12 dias de cama, chegaram a tomar soro, e aí a gente teve que cobrir essas pessoas. Outras pessoas que surtaram lá dentro do barco. Teve algumas pessoas que realmente eram muito de difíceis convivência, e como também teve pessoas maravilhosas que você quer estar com essa pessoa o resto da sua vida, porque são pessoas de bom coração, de boa índole, né? Então, como todo lugar, tem de tudo, né? Let me see, JP. What's happening? Yeah, you're taller and skinnier. That's just what we need, a bigger JP. A little bit stronger would be better, too. We're good. Vitamina tomada, agora esperando o café da manhã. We were flying last night. Thank you, Miguel. 12 horas por dia, fazendo tanta força com uma dieta sem proteína, né? Foi bem difícil. Eu perdi 9 quilos nesses 29 dias, e sendo que 6 quilos eu perdi de massa muscular, porque eu trabalhei muito sem proteína, só com carboidrato. E aqui é a geladeira para 21 pessoas para 24 dias. Então você imagina, a comida é uma gororoba, gente.
Essa aqui é a rotina do café. É uma fatia de pão, exatamente uma fatia para cada pessoa. E é engraçado que não tem porquê, porque a gente mesmo que faz o pão todo dia. Eu não podia fazer com mais fartura, mas é o esquema da Clippers, que é uma viagem de vela, corrida e acho que regime ao mesmo tempo. Vou tentar assim, Daniel. Vamos ver. Aqui é a luva. As luvas que a gente comprou, uma luva da Musto caríssima, que é uma merda. Aí acaba que a gente está usando umas luvas de pescador vagabunda, que ela fica molhada por dentro, mas sobrevive. Cada um tem que ter o seu colete salva-vida. E esse colete tem o seu número. Tem que fazer um vídeo só dele, porque é um colete bem avançado e muita tecnologia. Esse aqui é um lixo que eu vou jogar fora. Excuse me, Rachel. Oh, yes. A gente sofreu muito com temperatura porque fazia muito frio, então eu tive que comprar uma roupa que chama dry suit, que é uma roupa que se você cair na água, você sobrevive algumas horas, porque naquela região que a gente estava, uma roupa normal de vela que a gente usa aqui nos trópicos, você com menos de 30 minutos morre porque fica tão frio que o seu organismo não consegue mais controlar nem respiração e você tem espasmos e apaga. Então com essa dry suit você tem uma chance de aguentar 1 ou 2 horas até você ser resgatado. Toda hora olhando o relógio, porque até agora 20 minutos para estar pronto. 20 não, 15, porque a gente tem que estar 5 minutos antes lá fora, arrumado. As roupas aqui, ó, cada uma tem um número. A gente tem, todo mundo traz um macacão que é dry suit, que é um macacão que tem um zíper no pescoço horrível, depois eu filmo mostrando isso. E a outra roupa que é a calça e a jaqueta, que é a Fowley. E agora, como o dia raiou, deve estar menos frio, se Deus quiser, eu vou na Fowley. Galera, ó, depois de acho que 12 dias de temperatura abaixo de 0, menos 5, menos 3, menos 4, vou te falar que não importa a quantidade de roupa, ó, eu tô todo equipado com roupa de primeira para esse trabalho. O frio já penetrou no osso, dói no osso, é um negócio assim impressionante. A gente agora tá numa função que eu tô aqui na escota da Grande e o Nani tá no Lembe, a gente vai alternando, porque são as duas coisas mais importantes aqui. Se entrar uma rajada, tem que soltar a Grande, senão ele não consegue controlar o Lembe, barco atravessa. Mas a puta, você vai juntando camada de roupa, eu já nem consigo mais botar mais camada de roupa debaixo do meu Fowley, né? A capa de chuva. E não importa, o frio entra no osso. Eu fico imaginando o que esses marinheiros, nos primeiros navegações aí de 1900, passaram sem esses equipamentos que a gente tem aqui. Era uma raça de homem muito diferente do que hoje em dia nós somos e do que tem aí, que está chegando pela frente. Parece que está tudo molhado, porque na realidade tudo está úmido, que nada mais seca no barco. A umidade é muito grande, então mesmo as roupas de lã que a gente tem por dentro, que chama merino, elas também estão úmidas. Então o frio penetra no osso. Nossa, coisa horrível. Mas estamos juntos. Olha que beleza, pessoal. E vamos para mais uma troca de vela agora. Qualquer vela que aumentar ou diminuir, não dá para enrolar. Tem que baixar uma e subir outra. Então, assim, eu nunca tinha velejado em condições tão severas, não só de vento, porque o vento médio lá era de 30 nós. 30 nós de vento, todo pano. Iaque, Staysail e Grande, essa é tudo cheio. E a galera trabalhando lá, a porra. Aqui no Filho Chora é mais ver. É o vento que a gente chama aqui quando entra frente fria no Brasil, né? De 60 km por hora, era o vento médio que a gente trabalhava. Balão e gelou ao mesmo tempo.
25 nós de vento, vela grande, aberta, o pau coendo. Também nunca tinha trabalhado com uma condição tão inóspita em matérias de frio. Com o barco também, o barco todo que a gente tinha que navegar na mão o tempo todo. Então doía o braço, cansava, a gente tinha tendo que alternar 30 minutos na roda do leme. Eram alguns poucos que navegavam, que controlavam a roda do leme, que o capitão confiava, e de dia e de noite, né? E não para, né? Obviamente. Agora eu tô descendo aqui para entrar na cabine. Vocês verem como que é o exercício aqui. Se vacilar e soltar a mão, escorrega na hora. O pessoal tá todo dormindo. Vou lá. Aqui a Gary. Você tem que estar sempre com uma mão se segurando. Olha lá o nível de inclinação do barco. É o fogão aí, ó. Esse gimbal ali é o fogão. Dá pra ver o tanto que o barco tá adernado. O que ficar em pé cai. Agora são 4 da manhã. Estamos com 1 hora que a gente assumiu o nosso posto aí. Vou dar uma descansadinha. Bem, o banheiro vocês conseguem imaginar, né? Um barco com 2 banheiros e 23 pessoas. E aqui é o maravilhoso banheiro. Na questão de limpeza, cada turno é obrigado a limpar. Então o banheiro é limpo 2 vezes por dia. E esse aqui é o outro banheiro. Vou escovar o dente aqui. A água do banheiro é salgada. Então você tem que botar um copo de água doce. E esse aqui, ó, é o mais interessante. Quando você vai fazer xixi, que o barco está muito inclinado, você põe o pé aqui, a cabeça aqui embaixo, trava a cabeça e aí você consegue fazer a sua manobra de fazer o xixi sem cair quando o barco está balançando para um lado e para o outro. Exercício de yoga. Agora vocês imaginam um cara desse tamanho tá no banheiro para fazer um xixi. A ginástica. Eu tenho 1,80 m, ele deve ter 2. 78 eu tenho, deve ter 2. Para mais uma das minhas funções, essa daqui é que eu menos gosto, que é limpar o banheiro. Uma vez a cada 8, 9 dias está me cabendo limpar o banheiro. Então, graças a Deus, essa é a minha segunda e última, porque digamos que não é minha preferência. Prefiro consertar a coisa do que ficar limpando. O processo desse na limpeza é muito pouco, a gente saca esse desinfetante, eles só dão uma passada num paninho que eu tenho até, não tenho nem coragem de tocar nesse paninho, fica aqui jogado no chão a esponja. Aí eu pego um paninho limpo e venho passando nos handles, na parede, porra toda. Can I go there and help? Two, six, 10. All sides, right? You're up below me, below me. 2, 6, hey! Yes! 2, 6, yes! 2, 6, 2, 6, 2. Yeah, check it out. Right, Sean. Yep. Clue's coming for you, mate. Right, can you keep feeding out to me, otherwise I'm lifting all by myself, yeah? Thank you. E a gente já está enrolando o pau de fio aqui para fazer o oi, né? Aí ele faz asinha. Throw the retriever. Okay.
reinziehen. Other way round. Rein ins Wiederregie. Keep this ins Wiederregie. Randy Manchit. Come on. We are covered. Never upset when we put it in the sailboat. Fizeram uma cagada ontem com o balão à noite. Just gonna A porra do balão. we continue with it. The same pocket, the end of the pocket, and then we will drive you up. Esse aqui é uma troca de plantão, ó. Fica todo mundo pendurado num lado só. A gente sai, já se engancha aqui do outro e começa. Esse é o plantão que nós vamos das 3 da manhã às 7 da manhã. Good morning, girls. Good to see you. Very happy. Means we can go now. I was sleeping so well when somebody woke me up. Oh shit. Are you gonna rob a bank, José? I want half the price. Toro Argentina! Mas a gente tinha turnos, a minha profissão no barco, a função lá era engenheiro de bordo. Então eu era o mecânico que cuidava da manutenção do watermaker, né, que é o dessalinizador, que transforma água salgada em água potável, no gerador e no motor, que a gente só fazia a manutenção porque ele nunca foi ligado, né? Mas o gerador era ligado durante algumas horas por dia para recarregar o banco de bateria e também funcionar o dessalinizador. Então a minha função era cuidar dessas máquinas e consertar, né, e fazer reparos no barco. O computador que dá a previsão de tempo, a gente vai recebendo um prognóstico pelas 6 horas. Da onde a gente vai chegar, que é aqui na Austrália, e da onde que a gente saiu, que é aqui na África do Sul, passando muito próximo da Kerguelen. A gente só não chegou mais, porque aqui é uma zona proibida para os veleiros. Aqui é o limite. A gente andou nessa zona 2 vezes muito próximos. E aqui vai ser uma zona de baixa pressão. Todo mundo vai perder velocidade, porque a pressão atmosférica está subindo muito. Já está com 1028 milibares e ela só está subindo. Aqui são os computadores do vão. O pessoal está lá em cima navegando. E aqui o painel elétrico 12, 24 e 240. A gente acionou o gerador agora e o watermaker para carregar a bateria. Essa é aqui a realidade da Nav Station, da nossa estação aqui na mesa de navegação. E o barco, para variar, torto. Eu estou tentando segurar aqui com as 2 pernas para manter equilibrado aqui e fazer o vídeo. O pessoal aqui parou agora para dar um descanso, estamos velejando, terminamos de enrolar a primeira balão, agora vamos enrolar o segundo, mas antes de enrolar esse segundo a gente vai subir o primeiro. Estamos perdendo 3 nós toda hora sem o balão, então tem que subir o balão. Vai, man. Thank you so much.
Mas no final foi muito bom, eu acho que foi uma experiência válida, eu nunca tinha feito uma travessia dessa envergadura, fiz grandes amigos, foram momentos que me puseram mais perto de Deus, porque a gente entende nossa insignificância quando você está afastado 3.000 milhas da terra mais próxima e numa rota onde os navios não passam justamente por causa das tempestades e tormentas, e quando começa um incêndio a bordo, você vê que ali não haveria resgate, não haveria socorro, e você entende a sua insignificância, né? O tanto que a gente é pequeno. Ali, se uma válvula quebrasse no barco, ou se esse incêndio não tivesse sido extinto, ninguém sobraria para contar a história. Então, a gente entende o tanto que a gente é realmente insignificante. E às vezes a gente acha que é alguma coisa ou tem alguma coisa, e a gente na realidade não tem nada e não vale nada. Morre, pau, acabou. Foi um bom exercício, aprendi muito, né? Em todos os sentidos. Hoje em dia eu faria, se Deus me permitir, farei novas travessias, mas aí sem regata, sem corrida, com um barco que seja com mais automação, né? Como eu estava acostumado, porque eu sempre fui um cruzeirista, e com menos gente ia ser bem mais divertido. Mas eu acho que a experiência foi válida. Falta comida, e a gente ainda ficou atrás 300 milhas do pelotão e conseguimos por fim chegar a uma hora antes do pelotão. Ou seja, a gente alcançou 290 milhas, 295 milhas.